velada. Que o Senhor possa me usar, Senhor, com graça, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja nesse domingo. Eu gostaria que você, antes de nós lermos a palavra, que você fechasse os seus olhos, para que nós pudéssemos orar. Nós vamos orar e vamos pedir: Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu não quero sair daqui indiferente, eu não quero sair da mesma maneira que eu cheguei, eu não saí da minha casa para ir até a tua casa, Senhor, para sair da mesma maneira que eu cheguei, Senhor. Então você pode fechar os seus olhos nesse momento e clamar pelo Espírito Santo. Oh Pai, o teu povo, Senhor, está reunido no teu nome, ó Deus. Senhor, de mim mesmo eu não posso oferecer nada, Pai. Deus, de mim mesmo, Senhor, não pode sair nada, Pai. Deus, mas pela tua misericórdia me usa, Deus, com a tua graça. Me usa, ó Deus, com a tua misericórdia, Senhor. Me dê da tua unção nessa manhã, ó Deus, para que eu possa, ó Deus, trazer a tua palavra para a tua igreja, Senhor. E, meu Deus, assim como o Senhor falou comigo, ó Deus, quando eu estava fazendo esse sermão, ó Pai, o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor. Venha falar, ó Deus, com o teu povo que está ansioso por ouvir mais e mais a tua palavra, Senhor. Meu Deus, o povo que saiu da sua casa, que escolheu a melhor parte, ó Deus, de vir à tua casa, de poder te adorar, de poder te louvar, ó Deus. Senhor, que nós saímos daqui diferente. Espírito Santo, inunda este lugar. Venha tirar toda a apatia espiritual neste lugar. Venha tirar toda a frieza, toda a dureza dos nossos corações, Senhor. Pois muitas vezes nós temos conformado com as coisas deste mundo, Senhor. Achamos tudo normal, Senhor. Mas nós não queremos permanecer assim, ó Pai. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Orabaxere canta, rabaxaramanaias. Orabaxaramanaias canta, rabacerea. Oh, aleluias. 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 2 Coríntios, capítulo 3. No verso 3. 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu vou ler mais uma vez. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Vamos ler todos juntos esse versículo? Amém? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Você pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Você sabia que você é uma carta, querido? Você sabia disso? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: você é uma carta escrita pelo Deus vivo. Amém? Aleluia. Queridos, nós somos uma carta escrita pelo próprio Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação, comparando aqui
com o que foi entregue lá para Moisés. A lei, queridos, quando ela foi escrita em tábuas de pedra. E aquelas tábuas de pedra, segundo os historiadores, os estudiosos, o formato que ela tinha, quando ela se unia, a parte superior era abaulada. Então, quando ela se unia, ela formava como que um coração. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para nós, que já é manifesto, e nós somos a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O próprio Deus, queridos, Ele quer escrever a nossa história. Ele quer escrever essa história maravilhosa. E Ele quer que a lei dEle, Ele quer que o Espírito dEle permaneça dentro de nós, dentro dos nossos corações. Não em tábuas de pedra, como Ele fez no passado. Escrevendo com o próprio dedo. Porque naquela época, o povo estava precisando de lei, o povo clamava por lei, o povo pedia por lei. E Deus então deixa ali os 10 mandamentos escritos para o seu povo entrega para Moisés. Então também, abra comigo também lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 24. Então Deus não queria apenas que essa lei ficasse escrita em tábuas de pedra. Deus não queria que essas leis ficassem escritas apenas em manuscritos. Mas Deus queria também escrever no coração do homem. Êxodo capítulo 24, verso 12 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Não foi isso que Deus fez. Deus deu uma ordem para Moisés, e Moisés subiu aquele monte. E ali ele escreve então a lei para que o povo cumprisse aqueles mandamentos, e para que o povo fosse ensinado segundo aquela lei que o próprio Deus havia entregado para Moisés. Mais tarde, no livro de Jeremias, capítulo 31, abra lá comigo no livro de Jeremias, capítulo 31, no verso 33. Veja o que o Senhor fala conosco através do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 31, no verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus percebeu que não bastava apenas escrever as cartas, a lei dele, aquela carta que ele queria bonita, apenas em papel, apenas em pedra, apenas em manuscrito. Deus, ele viu que precisava ir além. Precisava que que a essência dele, que o caráter dele estivesse enraizado no nosso coração. E aqui ele usa então o profeta Jeremias dizendo que eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Deus já tinha prometido para os profetas que a lei não ficaria apenas nas tábuas de pedra. Através de Jeremias, então, ele pega e diz que vai colocar a lei no interior do coração do homem. E lá no livro de Ezequiel, capítulo 11, o verso 19 e 20, Deus, ele diz: E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Coração de pedra. Deus, ele quer trocar o nosso coração de pedra. Deus quer trocar o coração de pedra do seu povo. Coração insensível.
um coração que muitas vezes não se compadece com o seu próximo. Aí Deus usa aqui Ezequiel. Eles darei um só coração. Mas Deus também, queridos, Ele não quer apenas trocar o nosso coração. Sabe aquele coração de pedra que você tinha antes de você aceitar Jesus? Deus não quer apenas trocar esse coração. Ele quer te dar um espírito novo. E lhe darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. É isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa passagem em 2 Coríntios capítulo 3. Porque já é manifesto, porque já é sabido, porque já é conhecido, que vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo. Vós quem? Nós somos a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Um coração de carne sendo gravado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo começa a transformar esse coração de pedra. Começa aquele coração duro, aquele coração que não se compadecia com o seu próximo, aquele coração que não se importava mais com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Aí Jesus entra nesse coração, e aquele coração que já não, pulsava mais, aquele coração frio, gelado, o Espírito do Senhor entra, e esse coração começa a pulsar pelas vidas, esse coração começa a pulsar pelas pessoas que estão sedentas aí, precisando de uma palavra amiga. E aqui o apóstolo Paulo vira e fala para nós que nós somos a carta de Cristo. E nessa manhã, queridos, eu gostaria de te perguntar: que tipo de carta que você tem sido? Hoje não é muito comum nós recebermos carta, mas eu tenho certeza que todos aqui um dia já leram alguma carta, já receberam alguma carta. E tem carta que toca profundo na gente. Tem carta que a gente lê, nos emociona. Mas tem carta que a gente pega, nós lemos, não dá vontade nem de terminar de ler a carta, de tão fria, de tão gelada que ela é. E que tipo de carta será que nós temos sido nesses últimos dias? Será que nós temos sido uma carta que dá vontade de ir até o final de ler? Será que nós temos sido uma carta que tem manifestado a palavra de Deus? Será que nós temos sido uma carta que as pessoas olham e veem o próprio Cristo nas nossas vidas? Será que nós temos sido uma carta gelada? Uma carta que já não, transmite mais o amor de Jesus? Uma carta que já não fala mais do amor de Jesus? Uma carta que as pessoas olham para ela e já não querem, não tem atração alguma. Gostaria que você meditasse nisso. Mas eu quero te falar nessa manhã, independente da forma que você está, independente da carta que você está sendo hoje, o Espírito de Deus, Ele quer transformar essa realidade. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar essa carta viva que somos nós. Ele quer transformar as nossas vidas a cada dia. E é tão interessante, queridos, que uma carta, por mais emocionante que ela seja, por mais profundo que ela toque na gente, ela tem um texto maravilhoso. Você pega essa carta, coloca no envelope,
fecha esse envelope, vai até o correio. E lá você coloca a carta. Sabe o que isso significa? Essa carta de Cristo. Essa carta de Cristo nós nos tornamos quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós passamos a ser uma carta de Cristo. E é isso que o Senhor faz conosco. Mas se nós pegarmos essa carta, como eu já disse, e formos até o correio, e lá entregarmos, e se você não colocar um selo nessa carta, essa carta não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar algum. Mesmo que ela tenha lá o destinatário, ela tem o CEP, ela tem o remetente. Não é verdade? Esse selo, querido, fala do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não basta apenas nós termos recebido Jesus um dia, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, o selo na nossa vida, essa carta ela não vai chegar em lugar algum. Muitas pessoas acham que basta apenas aceitar Jesus. Se você quer ser uma carta verdadeira, uma carta que leva uma mensagem, que leva um testemunho verdadeiro, você precisa ter esse selo, o selo do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos, é por isso que o pastor ele fala tanto do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos desse Espírito Santo maravilhoso. Porque, querido, sem o Espírito Santo nós não conseguimos levar a palavra de Deus. Nós não conseguimos pregar a palavra do Senhor. Nós não conseguimos resplandecer a luz de Cristo. O nosso coração ele tem uma facilidade muito grande em se endurecer. Se não for o óleo do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações, esse coração ele acaba endurecendo de novo. E é por isso que nós precisamos desse óleo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos desse selo na nossa vida, nessa carta que somos nós. Precisamos, queridos, buscar o Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sei quanto tempo que você não ora em línguas. Sabe, às vezes nós ficamos insensíveis. O irmão começa a orar em língua do nosso lado, nós já ficamos achando que ele está na carne. O irmão começa a profetizar do nosso lado e nós achamos que aquilo não é de Deus. Achamos tudo normal. Será que é normal? Ou será que nós é que estamos com o coração endurecido? Não temos mais buscado o Espírito Santo, não temos o selo. Aí a carta fica parada. As pessoas olham e não têm vontade de ler. Queridos, nós somos o testemunho vivo de Deus. A nossa vida, queridos, as pessoas têm que olhar para nós, sabe, ter vontade de ler a nossa vida, a nossa história. Porque se assim não for, queridos, não vale a pena viver. Falar, só falar não resolve. Precisamos viver o Evangelho genuinamente. Precisamos ser essa carta. Quando Jesus voltar, queridos, é tão interessante que a Bíblia fala que quando Jesus voltar para nos buscar, a Bíblia fala que o Espírito Santo vai ser tirado deste mundo. O Espírito Santo não vai ficar mais aqui, sabe por quê? Porque nós não estaremos mais aqui.
E esse selo do Espírito Santo, querido, na nossa vida, sabe por que você vai ser arrebatado? Justamente por causa disso. Porque você tem o selo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já não vai estar mais aqui nessa terra. Então Deus vai voltar para buscar a sua igreja. O Espírito Santo vai estar em mim, vai estar em você. Então nós seremos levados para o céu. É por isso que nós precisamos ter esse selo do Espírito Santo na nossa vida. Porque se nós não tivermos o selo do Espírito Santo nesse grande dia, é perigoso nós ficarmos. Nós vamos ficar se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de te falar algo também nessa manhã. Antes de nós sermos levados desta terra, antes de nós partirmos para a glória, ou o Senhor vier nos buscar, nós temos algo que precisa ser feito aqui nessa terra. Essa carta que a minha e a sua vida, ela precisa ser lida por outras pessoas. Essa carta viva que somos nós, as pessoas precisam olhar para nós e precisam ver Cristo estampado em nós. As pessoas precisam olhar para nós, sabe, se emocionarem. As pessoas precisam olhar para nós, sabe, e ver que tem algo diferente. Não porque o envelope é bonito, não porque a roupa é bonita, não porque, não é nada disso. É porque tem conteúdo. É porque tem o Espírito Santo de Deus. Queridos, porque se assim não for, misericórdia. Deus, Ele tem feito muitos milagres, muitos. E Deus quer continuar fazendo milagre através da sua vida, da minha e da sua vida, queridos. Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida para que esses milagres continuem a acontecer. Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida, essa carta que somos nós, para que nós possamos ser testemunhas vivas do nosso Deus. Amém? É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer transformar o nosso coração a cada dia. Eu não sei como era o seu coração antes de você ter Jesus, mas eu tenho certeza que ele era feio, escuro, um coração doente, um coração que muitas vezes maquinava o mal, um coração que não perdoava, um coração rancoroso, que guardava mágoas. Aí Jesus entra, começa a tirar toda aquela sujeira, começa a tirar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta das nossas vidas, e coloca um coração de carne, um coração que começa a pulsar, um coração que começa a bater. Aí nós recebemos o Espírito Santo, somos batizados com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo continua a fazer a obra maravilhosa. Esse Espírito Santo, querido, é que cuida para que o nosso coração não endureça. É esse Espírito Santo que cuida para que a gente não venha ficar insensível com as circunstâncias. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, queridos, misericórdia. Essa carta vai ser uma carta sem graça. As pessoas não vão querer ler essa carta. As pessoas não vão querer ser transformadas. Eu gostaria de ler, já que nós estamos falando tanto em cartas, 3 cartas para você nessa manhã. A primeira carta é a carta de um homem cristão. Ele aceitou Jesus. Só que no meio da sua caminhada, ele perdeu o selo. Ele deixou de acreditar. Ele já não tinha mais o Espírito Santo na vida dele. E a carta desse homem começa assim: Senhor,
Estou muito preocupado com a tua volta. Muitos dos sinais que dissestes que aconteceria já têm se cumprido. Muitos teólogos e estudiosos falam abertamente sobre a sua chegada. Tenho percebido, Senhor, como diz na tua palavra, o amor se esfriando em muitos corações. Mas eu tenho amado muitas pessoas. Mas agora, ó Mestre, peço-te profundamente que não venhas por agora. Estou envolvido em muitos negócios, os quais não podem ser interrompidos. Pois quero ver suas promessas de riqueza se cumprindo em minha vida. Peço-te também que não venhas em um dia chuvoso, pois no dia chuvoso não costumo ir à igreja. Nesse dia eu prefiro ficar em casa assistindo televisão, uma revista, acessando a internet, ou então no meu computador fazendo algo, ou até mesmo dormindo. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Peço-te também que não venhas em um dia de muito calor, pois nesses dias prefiro ir ao clube, tomar banhos de piscina. Na minha igreja tem dias de calor que fica insuportável. O Senhor sabe como é. Peço-te também que no dia que fores voltar, que me avise com antecedência, pois preciso procurar o tesoureiro da igreja e colocar os meus dízimos e ofertas em dia. Pois o Senhor sabe como é. O Senhor conhece o meu coração. Nem sempre posso contribuir, mas quero colocar tudo em dia. Me avise antes. Quero fazer as pazes também com as pessoas, pois tem algumas pessoas que estou brigado. Eu quero também, Senhor, voltar a ler a Bíblia, pois várias vezes tentei ler a tua palavra, mas não terminei, pois tinha algumas coisas mais importantes a serem feitas. Caso o Senhor venha de surpresa, que seja na hora do culto, preferencialmente na hora em que eu estiver fazendo uma oração ou te adorando. Sugiro que pelo menos avise ao pastor da igreja, pois sei de muita gente que precisa se preparar para a tua volta. Certo que me atenderás, aproveito a oportunidade para expressar minha eterna lealdade e afeição a ti e tua obra. Essa é uma carta de um cristão. Conhece Jesus. Teve um encontro com Jesus. Essas prioridades dele são outras. Será que você se identificou com algo nessa carta? Essa carta, querida, ela não tem o selo. Ela não tem a marca da promessa. Aceitou Jesus. Mas como eu já disse, não basta apenas aceitarmos Jesus. Nós temos que ter o selo do Espírito Santo. Essa carta, querido, sem o selo, ela não vai chegar ao seu destinatário. Como eu disse, eu gostaria de ler uma segunda carta para você. E essa carta é a carta do diabo que ele escreve aos cristãos. Você quer ouvir essa carta? Você não vai ficar com medo não, né? Olha só o que o diabo ele escreve para os cristãos. Leva ao conhecimento de todos que estou trabalhando muito, embora as pessoas achem que eu sou preguiçoso. Não é assim. Muitos têm dito que eu sou feio, cheiro a enxofre, mas se você conhece a Bíblia, sabe que eu me apresento como um anjo de luz. Se eu me apresentasse como sou, as pessoas não gostariam de me servir. Eu venho fantasiado na sensualidade. Afinal de contas, um corpo todo bonito e à mostra deve ser visto por todos. Venho fantasiado também na luxúria, no egoísmo, na avareza, no materialismo, na bebida, nas drogas e em muitas outras formas que vocês nem imaginam. Eu não sei se você sabe, mas eu vou muito à igreja. Vou até mais vezes que muitos cristãos. Pois quando chego na porta, tem muita gente que deixa eu entrar com elas.
Então eu começo a usá-las para se levantarem a todo instante, para ir ao banheiro, beber água, pois assim eu consigo a distração de muitos e elas não se alimentarão espiritualmente. Fico triste apenas quando vejo a igreja cantar. Lembro-me que um dia eu fui o regente do coral. Não quis, mas quis ser igual a Deus e caí. Hoje na igreja uma das coisas que mais odeio é a música, pois sei que nunca mais poderei dirigir um coral. Fico muito feliz quando as pessoas chegam atrasadas, pois perdem parte do louvor, assim não aprendem a adorar a Deus. Sou eu que levo as pessoas a ficarem conversando durante o culto. Sou eu que faço as pessoas ficarem com sono para não receberem nada de Deus. Faço de tudo também para que não seja um dizimista e ofertante fiel, pois sei que jamais receberão algo que não plantaram. Faço as pessoas ficarem frias e indiferentes umas com as outras. Afinal de contas, perdoar para quê? Amar para quê? Vocês viram como eu trabalho? Falar que eu não trabalho é até mesmo crime. Sem mais para o momento, desejo um abraço infernal do vosso inimigo certo nas horas mais incertas. Assinado, Diabo. Essa é a carta do diabo para os cristãos. Será que nós temos deixado, queridos, algo acontecer na nossa vida dessa forma? Será que algumas vezes nós temos entrado e temos trazido o inimigo das nossas almas para dentro da igreja? Através das nossas ações, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós deixamos dentro do nosso coração, um coração endurecido. Não se engane, querido. Quando você chega na igreja com o coração duro, quando você chega com a igreja e não está disposto a perdoar, quando você chega indiferente, você dá liberdade para Satanás entrar na igreja através da sua vida. Nós somos igreja, nós somos templos e morada do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós estaremos cheios de quê, queridos? E muitas vezes ainda ficamos indiferentes, não queremos nos alimentar espiritualmente, não queremos perdoar, preocupamos com tantas coisas desse mundo, mas nos esquecemos do irmão que está ao nosso lado, que padece, que está sofrendo, que precisa de uma palavra amiga, que precisa de olhar para a minha vida e para a sua vida e ver uma carta, sabe, cheio de óleo, cheio do Espírito Santo de Deus. Essa carta que dá vontade de ler, sabe, essa carta que as pessoas olham e falam assim: olha, tem algo diferente em você. É isso que nós precisamos buscar, queridos, mais do que o ar que nós respiramos, mais do que a água que nós bebemos, mais do que tudo na nossa vida. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, queridos, não vale a pena viver, não vale a pena. Nos tornaremos religiosos, vamos cumprir rituais na igreja. E quantas pessoas têm vivido uma vida de religiosidade, têm vindo a uma igreja para cumprir um protocolo. Sabe, queridos, quando nós estamos na casa de Deus, nós não estamos aqui apenas para assistir um culto, apenas para participar de um culto, não. Nós estamos aqui para fazermos um culto ao nosso Deus. Nós não, sabe, a equipe de louvor vem aqui, queridos. Não, nós não estamos aqui para assisti-los. Nós não estamos aqui para ver o pregador pregar, não. Nós estamos aqui para ministrarmos ao coração do nosso Deus, para adorar ao nosso Deus, para buscar a sua face. É isso que tem que arder no meu coração e no seu coração.
Se nós viermos à casa de Deus, queridos, apenas para assistirmos a um culto, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Eu não sei se você já fez isso. Você já foi ao shopping para passear, para não comprar nada, simplesmente para andar? Você vai e não compra nada. E quando você sai de lá, você sai com mãos vazias. Quando nós fazemos isso na casa de Deus, quando nós vamos à casa de Deus, e ali nós não estamos dispostos a adorar a Deus, quando nós não estamos dispostos a cultuar o nosso Deus, apenas assistir a um culto, nós saímos de mãos vazias. Nós não levamos nada. E eu gostaria de ler essa terceira carta também. Essa terceira carta é a carta de Deus para o homem. É a carta do nosso papai. E ele começa dizendo assim: você é minha maior criação, o meu maior milagre. Não tenha medo de começar uma vida nova. Não se lamente, não murmure, não se deprima. Você é uma pessoa única. Ninguém é igual a você. Se você pode escolher o caminho da felicidade, eu te ajudarei. Eu te fiz perfeito para que você aproveite a sua capacidade e não a destruísse. Eu te dei o poder de criar e imaginar, o de amar, o de rir, o de falar, da vontade de escolher sempre o melhor. Eu lhe dei o poder de orar, ao invés de orar, e poder escolher o seu próprio destino. Usando a sua vontade, eu te coloquei acima dos anjos. Faça a opção de amar, ao invés de odiar, de rir, ao invés de chorar. Escolha elogiar, ao invés de criticar, dar, ao invés de adiar, agir, ao invés de calar, perdoar, ao invés de odiar, bendizer, ao invés de amaldiçoar, dar graças, ao invés de murmurar, viver, ao invés de morrer à margem da verdade. Aprenda a me sentir em cada ato de sua vida. Cresça a cada dia em fé e esperança, abandonando o medo e os sentimentos negativos. Por que temer se eu sou contigo? Tente tornar-se uma pessoa simples e amável. Deixe eu te usar, pois muitos me conhecerão através da sua vida. Você é o meu maior milagre. Creia na minha palavra, pois ela é a verdade. Sinta-se amado, pois eu te amei de tal maneira que dei o que mais valioso eu possuía, meu único filho. Um grande abraço do Todo-Poderoso. Queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A escolha está na minha mão e na sua mão. Se nós vamos ser uma carta de um cristão que não tem um selo, ou se nós seremos uma carta do cristão que tem um selo. Um cristão que vai levar a palavra de Deus, que vai escolher amar ao invés de odiar, que vai escolher a melhor parte. Deus, queridos, Ele quer terminar uma obra que Ele começou na minha e na sua vida. E essa obra, querida, ela só vai terminar no dia que Ele nos levar dessa terra. Essa obra, ela não começa e termina de um dia para a noite quando nós aceitamos Jesus, não. Essa obra leva tempo. E o Espírito Santo, Ele quer continuar trabalhando na minha e na sua vida. Não importa se você caiu, não importa se você tem tentado e muitas vezes tem fraquejado. O importante é que você quer recomeçar.
O importante é que você quer fazer de novo. O importante é que você quer apagar aquelas coisas que ficaram para trás. Porque o próprio Deus diz que Ele já não se lembra mais dos nossos pecados. Não importa se essa sua carta, ela está toda amassada, ela está suja, toda rabiscada. Não importa. O que importa é que Deus quer escrever uma nova história. O que importa é que Deus quer fazer de nós uma carta viva nas mãos dEle. Deus se importa comigo. Deus se importa com você, queridos. Deus se importa, Deus se importa, Deus se importa. Você já leu o livro de Atos todo? Você já reparou que o livro de Atos, ele não termina como os demais livros do Evangelho? Com uma história finalizada? Você reparou que o livro de Atos parece que fica faltando algo? Que algo não foi concluído? Sabe por quê? Porque Atos, queridos, sou eu e sou você. A minha e a sua história, queridos, continua sendo escrito no livro de Atos. Aleluia. Você é uma carta viva. Você é uma carta viva. Deus quer continuar a escrever, queridos, na minha e na sua vida. Deixa Deus continuar operando milagres na minha vida e na sua vida, através de mim, através de você. Não importa como você chegou aqui nesta manhã. Não importa. Mas importa como que você quer sair. Não importa como as coisas começam, mas sim como elas terminam. Será que naquele grande dia, Deus ele vai abrir, queridos, a minha vida e a sua vida, e vai ser lida uma carta? Será que naquele grande dia, essa carta vai ser aquela carta assim que as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, que vida emocionante, que vida cheia de aventura com Deus, com o Espírito Santo. Nossa, como que ele fez isso? Como ele conseguia fazer aquilo? Nossa, como ele era cheio do Espírito Santo. Será que vai ser aquela carta sem emoção, sem aventura? Uma carta apenas baseada na força do braço? Não, nós escolhemos a melhor parte, amém? Nós temos o selo, nós temos o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos a marca da promessa na nossa vida, queridos. Aleluia! Para que nós sejamos, queridos, essa carta viva, é necessário que nós venhamos a aceitar Jesus. É necessário abrir o coração para Jesus. E depois que Ele entra na nossa vida, Ele entra no nosso coração, Ele começa a transformar esse coração de pedra. Ele começa a colocar um coração de carne. E é tão interessante que muitas vezes nós arrumamos muitas desculpas. Sabe, quantas pessoas que a gente conhece que inventam mil desculpas para não se renderem ao Senhor, não entregarem o seu coração para Jesus. Olha, eu preciso consertar a minha vida. Não, querido, deixa eu te falar algo nessa manhã. Sabe, não tem nada que eu e você possamos fazer. Sabe quando você recebe uma visita inesperada? E a visita chega e às vezes a casa não está organizada e você quer correr para arrumar? Na minha vida e na sua vida, nada que nós façamos, nós jamais, nunca vamos conseguir arrumar a nossa casa para que o Espírito Santo entre. Nós temos que abrir a nossa casa, nós temos que abrir a porta do nosso coração da forma que nós estivermos. Da forma que nós estivermos, cheio de problemas, cheio de dúvidas, cheio de mágoas, cheios de tudo. Porque aí quando Deus entra, Ele começa a transformar.
o Espírito Santo entra, queridos, e faz uma faxina espiritual no nosso coração e tira tudo aquilo que não presta. Você que está cansado, você que está cansado de ser uma carta em branco, você que está cansado de ser uma carta triste, você que está cansado de ser uma carta sem graça, uma carta suja, uma carta que muitas vezes foi pisoteada às vezes até mesmo dentro da igreja, em outro ministério. Deus quer escrever uma nova história para mim e para você. Deus tem uma nova história para nós, queridos. Será que na sua casa a sua esposa tem olhado para você e tem visto você como uma carta cheia do óleo da unção? Você tem sido uma carta como aquele cristão que não tem mais o selo? E você, mulher, será que o seu esposo, o seu pai, a sua mãe, não sei, aqueles que não são casados, têm olhado para você e como eles têm te visto? Aliás, como que o Espírito Santo tem te visto? Será que ele tem tido prazer nessa casa que é você? Será que ele tem habitado nessa casa que somos nós? Será que ele tem morado nessa casa ou ele tem simplesmente passado? De vez em quando ele vem e passa? Não. Queridos, não basta apenas ter o selo de vez em quando. Hoje eu tenho o selo, amanhã eu já não tenho mais. Não. Você que estava afastado, tinha uma carta linda, mas um dia resolveu escrever a sua própria história, a sua própria carta. Teve a história de Deus interrompida na sua vida. Gostaria de falar para você que é hora de milagres na sua vida. É hora de Deus para você. É hora de Deus para mim. Gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Selo, queridos, para ele ficar firme numa carta, ele precisa de ter uma cola. Amém? Se você pegar lá a sua carta e for no correio, e lá você pegar o selo e tentar colocar ele na carta sem cola, ele não vai permanecer. Sabe o que é essa cola na minha e na sua vida? Sabe o que vai fazer com que o Espírito Santo permaneça na minha e na sua vida, nessa carta que somos nós? A cola é a comunhão. A cola é a comunhão com os irmãos. A cola é nós estarmos congregando. É por isso que nós precisamos congregar. Porque se nós não tivermos congregando, queridos, o selo, ele cai. Por isso que muitas pessoas começam uma caminhada maravilhosa com o Senhor e de repente elas perdem o selo. Sabe, elas perdem o selo. E esse selo, querido, nós não perdemos do dia para a noite. Nós passamos a não ir mais aos cultos. Passamos a não ir mais à célula. E quando nós nos percebemos, nós não estamos mais congregando. Nós nos tornamos insensíveis. Não choramos mais. Não queremos mais a face do Espírito Santo na nossa vida. Tudo é normal. Tudo é, sabe, tudo é comum. Que nós paramos de congregar. Deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento.
e deixar seu Espírito Santo falar ao seu coração. Você que tem muito tempo que não ora em línguas, eu não sei se você que está aqui nessa manhã, às vezes você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas eu quero te falar que o Espírito Santo, Ele está aqui, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te encher novamente, Ele quer colocar esse selo novamente em ti. Aleluia. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, Nada sem ti, Senhor. humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu Aleluias, aleluias. Ora bashere canta manaias. Oh, la bashara manai, canta bashara manai. Oh, aleluia. Adore ao Senhor, querido. Restaura no Senhor. Adore, adore, adore. Adore ao único Deus. Precisamos de ti. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei
restaurarei. Para o meu louvor eu te restaurarei. Restaura o meu interior. Para o meu louvor. Aleluia. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Ele está te restaurando nessa manhã. Ele vai escrever uma nova história, uma nova vida para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus, Ele quer fazer de você uma nova carta, uma nova história para a sua vida. Uma carta que as pessoas vão olhar e vão querer ler. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos fazer um apelo nessa manhã, um apelo diferente. Eu vejo que nós estamos aqui em família. Eu creio que todos aqui já aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E como foi ministrado com muita unção nessa manhã, nós precisamos, além da nossa certeza da salvação, termos também o selo do Espírito nas nossas vidas. E o meu apelo nessa manhã é para aquele que quer ser uma carta de Cristo, é para aquele que quer permitir que verdadeiramente não o homem, não com a mão do homem, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, seja escrita uma nova história no seu coração, na sua vida. Talvez você reconheça que Deus tem feito isso, mas quantas vezes, às vezes, a gente resiste a Ele escrever. Eu gostaria que, se você quer ser essa carta de Cristo, quer ter o Espírito Santo escrevendo no seu coração uma nova história, uma história ainda mais linda, uma história ainda mais emocionante para Deus, uma história que valha a pena as pessoas lerem. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar aqui. Eu vou pedir ao Gênison, eu não sei se a pastora pode vir aqui também. A Cristina me ajuda também, viu, Cristina? Fica aqui à frente. Vocês podem chegar, fiquem bem próximos aqui ao altar. Eu vou pedir ao Gênison, a pastora Cristina, enquanto nós estivemos aqui nesse momento adorando o Senhor, eu vou pedir que esses irmãos, essas irmãs vão orar, impondo as mãos. Impõe as mãos e libere o Espírito Santo. Impõe as mãos e libere aquele que pode escrever, pode selar essa carta, para que ela verdadeiramente chegue ao destino, para que ela chegue aonde Deus quer que ela chegue. Enquanto os ministros de louvor vão adorar o Senhor, você vai abrir a sua boca. À medida que esses irmãos, essas irmãs tocarem a sua vida com a imposição de mãos, você vai receber o Espírito Santo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, então abra sua boca e ore em línguas. Se você ainda não foi, busca agora, nessa manhã, o batismo com o Espírito Santo, e Deus vai estar mudando a sua sorte, mudando a sua vida, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Ele é o selo. Ele quer selar essa carta, Ele quer selar essa história. Aleluia, aleluia,
Aleluia. 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 Jesus pode escrever a sua história de novo. Pra Ele nada é impossível. Ore liberando o Espírito Santo. A oração liberando o Espírito Santo sobre essa vida. Era o que eu tinha em mim. Liberando o Espírito Santo. Recebe o Espírito Mas Santo. Ele foi fiel comigo. Recebe o Espírito Santo. No olhar eu carregava Recebe o selo de morte. Recebe. E a minha festa estava tão vazia de sorrisos. E quando eu pensei que o rio ia secar, oh, Ele escreveu tudo. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, me perdoou. A minha vida agora é cheia de sorrisos. Oh, Ele foi fiel comigo. Ele me chamou de filho. E ver como meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus, que Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida, e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Oh, escrita pelo dedo de Deus. Oh, escrita pelo dedo de Deus. E uma história nova e linda, linda, escrita pelo dedo de Deus. Escreve, Senhor. Escreve, Senhor. Escreve uma nova história aqui. Dedo de Deus. Vem virar a página, Senhor. Vem virar essa página, Senhor. Vem escrever, arrancando toda a dor. Que seja um novo tempo, Senhor. Que seja um novo tempo pra mim. Que seja um novo tempo. Eu não quero ler essa história mais. Eu não quero ler essas páginas mais.
Eu quero a tua história, Senhor. Eu quero um novo tempo pra mim. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele foi fiel comigo. Pedi perdão, me humilhei, chorei. Como eu chorei. Ele me chamou de filho. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, me perdoou. A minha vida agora é cheia de sorrisos. Olha o que Ele faz conosco. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo, que não me abandona, que não me desampara, que está sempre ao meu lado, que me levanta, que me fortalece. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus, que Ele escuta o grito do seu fraco coração. Agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Oh, oh, oh. Escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Suas forças e clame a Deus, que Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada, agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Oh, yeah. Escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Senhor, escrita pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus, pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus, pelo dedo de Deus.
Deus, escrita pelo dedo de Deus, pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, e uma história nova e linda, Aleluia. escrita pelo dedo de Deus. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida, não com tinta e em pedra, mas com seu Espírito no seu coração. Recebe o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Recebe o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Recebe.